Mais tarde, no Beira-Rio, o Internacional recebe o Bragantino num duelo importante também pelo Brasileirão. O Colorado quer deixar para trás qualquer chance de rebaixamento. Já o time paulista ainda está lá, sonhando com o título e também com um feito inédito: ser a primeira equipe do país a conquistar as 3 principais divisões do Brasileirão. Um ano que tem deixado a charmosa Bragança Paulista, cidade de 170 mil habitantes, em evidência mais uma vez no cenário nacional do futebol brasileiro. Com uma torcida que, em tamanho, ainda não se compara com a dos grandes clubes do país. Mas, na paixão, Bragança toda se inflama, como diz o hino, então tá todo mundo inflamado aqui, o coração a mil. é dia de jogo e você já tem compromisso. Já tenho compromisso, tem que desmarcar tudo que tem. E eu venho sempre em todos e faltem 2 jogos esse ano. O Brasileirão de 2023 já pode ser considerado o melhor da história do Bragantino na era dos pontos corridos. É verdade que de 2003 para cá foram só 4 participações na elite. Mas o que o time de Pedro Caixinha mostrou em campo até aqui já é motivo de orgulho na cidade. Tem o torcedor, aquele mais raiz, assim, que tá vindo desde sempre, né? Mas agora que o time tá cada vez melhor, né? Um time super bem montado pelo Caixinha, o torcedor tá firme, tá apoiando sim, né? Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, o Bragantino não depende mais só dele para ser campeão. Porém, segue sonhando com o título. O torcedor do Bragantino é um grande secador, né, cara? Então a gente tá aí não só secando os adversários, como uma expectativa que deixaram a gente chegar, fomos vindo devagarzinho, agora vamos ter que aguentar a gente. Se a gente voltar 32 anos no tempo, dá para relembrar um clima parecido aqui em Bragança Paulista. Na verdade, até mais eufórico, porque em 1990, o time do então técnico Vanderlei Luxemburgo tinha conquistado o Campeonato Paulista. E em 91, a base daquela equipe, já comandada por Carlos Alberto Parreira, foi superando os gigantes até chegar na final do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo de Tele Santana. Na época, o Brasileirão tinha 20 times que se enfrentaram em turno único. Os 4 melhores se classificaram. O São Paulo terminou em primeiro com 26 pontos, seguido por Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro. Nas semifinais, nem mesmo o Maracanã lotado intimidou a equipe de Bragança Paulista. Em campo, o meia Alberto Félix e seus companheiros garantiram uma vaga na decisão e uma idolatria que segue viva até hoje. Nosso time era realmente muito competitivo, muito respeitado no campeonato. Aí entramos na competição com a melhor campanha, né? Tivemos vantagem na semifinal e inclusive na final também do campeonato. Então esse momento aqui nós falamos, pô, não, temos tudo aí para ir buscar. Aí passamos a acreditar de fato assim que estava próximo aí o título. Na decisão contra o São Paulo, a derrota por 1-0 no Morumbi e o empate na volta em Bragança deram fim ao sonho do título nacional. Foi um jogo bem equilibrado, o São Paulo teve muitas dificuldades, o Bragantino teve muitas chances de gol, o Zete foi um dos melhores homens em campo naquela oportunidade. Infelizmente, para os torcedores do Bragantino, o São Paulo conseguiu reverter essa situação e aqui em Bragança foi um jogo mais fechado, o São Paulo bem recuado e sobrou para o Bragantino. A gente sabe, né, da importância que foi, o vice-campeonato também é uma marca muito grande, muito forte, né? Poderia ser melhor se fosse o título. Depois disso, o Bragantino deixou as primeiras prateleiras do futebol brasileiro. Em 1998, a equipe foi rebaixada para a Série B e demorou para dar alegrias de novo para a torcida. Foram 16 anos, mais precisamente. Isso porque em 2007, Marcelo Veiga levou o Bragantino ao seu 2º título nacional da história. Foi na Série C, com 64 times e mais de 30 jogos espalhados pelo país. Um campeonato que marcou a carreira de muitos jogadores daquele elenco. O volante Somália, por exemplo, que anos depois vestiu a camisa do Botafogo, foi um deles. Foi o mais importante da minha vida, foi o primeiro que eu ganhei, né? Assim como atleta profissional, né? Sabe, foi o ápice, assim, já ali naquele início de carreira. E a camisa do Bragantino começou a ser muito mais respeitada naquela época, né?
Em 2019, o então Clube Atlético Bragantino ganhou o reforço da Red Bull para começar a escrever uma nova história. E não demorou para vir a primeira taça. O Braga volta e volta credenciadíssimo a uma boa campanha na Série A. A gente sabia que o planejamento era subir, mas que era pouco só o acesso pelo que a gente estava fazendo. Então a gente também, junto com o clube, junto com todos de dentro aqui do Red Bull Bragantino, incorporamos isso e falou assim, não, vamos ser campeão. Sendo campeão, automaticamente a gente sobe e consegue colocar aquela cereja no bolo que era a taça também. Graças a essa história recente, o Bragantino pode se tornar o único clube brasileiro a conquistar as séries A, B e C do Brasileirão. O projeto de futuro é ousado, de investimentos milionários em estrutura e jovens jogadores. Mas sem esquecer de todos que um dia já deram alegrias para uma cidade inteira.